Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Senhor e o amor de Maria se faça presente na vida e na casa de cada um de vocês. Que todos meus irmãos que são amados por Deus tenham misericórdia dele nessa tarde tão ensolarada, tão bonita que Deus preparou para nós. Eu vou fazer o catecismo da Igreja Católica. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Que o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, receba cada um de vocês com as minhas leituras. Eu vou ler. Eu parei na página 604, no artigo 6, que fala sobre o sexto mandamento. Não comerás adultério. Não cometerás adultério. Ouviste o que foi dito? Não cometerás adultério? Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela, em seu coração. Homem e mulher os criou. Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor, criando a sua imagem. Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e assim a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. Deus criou o ser humano à sua imagem. Homem e mulher, ele os criou. Sede fecundos e multiplicai-vos. Quando Deus criou o ser humano, ele criou a semelhança de Deus. Criou os homens e mulher e os abençoou. E no dia em que os criou, Deus os chamou de ser humano. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e de alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amor e de procriar, e de maneira mais geral, à aptidão para tecer vínculos de comunhão com os outros. Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar sua identidade sexual. A diferença é a complementaridade física, morais e espirituais estão orientadas para os bens do casamento e para o desabrochar da vida familiar. A harmonia do casal e da sociedade depende, em parte, da maneira como se vivem. Entre os sexos, a complementabilidade, a necessidade e o apoio mútuo. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de modo igual ao homem e à mulher. O homem é uma pessoa, isto é, na mesma medida para o homem e para a mulher, pois ambos são criados à imagem e à semelhança de Deus pessoal. Cada um dos dois sexos é com igual dignidade, embora de maneira diferente, imagem do poder e da eterna ternura de Deus. A união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. Por isso, deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Gênesis 2, 24. Dessa mesma união procedem todas as gerações humanas. Jesus veio restaurar a criação na pureza de sua origem. No Sermão da Montanha, ele interpreta de maneira rigorosa o plano de Deus. Ouviste que foi dito? Não cometerás adultério? Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Está lá em Mateus 27, versículo 28. O homem não deve separar o que Deus uniu. A tradição da igreja entendeu o sexto mandamento como englobando o conjunto da sociedade, sexualidade humana, a vocação e a castidade. A castidade significa a integração correta da sexualidade na pessoa e, com isto, a unidade interior do homem em seu ser corporal e espiritual. A sexualidade na qual
se exprime a pertença do homem ao mundo material e biológico, torna-se pessoal e verdadeiramente humana, quando é integrada na relação de pessoa a pessoa, na doação mútua, total e temporalmente ilimitada do homem e da mulher. A virtude da castidade comporta, portanto, a integridade da pessoa e a integralidade da doação. A integridade da pessoa. A pessoa casta mantém a integridade das forças vitais de amor depositadas nela. Esta integridade garante a unidade da pessoa e se opõe a todo comportamento que venha feri-la. Não tolera duplicidade nem da vida nem da linguagem. A castidade comporta a aprendizagem do domínio de si, que é pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara: ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. A dignidade do homem exige que ele possa agir de acordo com uma opção consciente e livre, isto é, possa agir de acordo com uma opção consciente e livre, movido e levado pela convicção pessoal e não pela força de um impulso interno, cego ou por mera coação interna. O homem consegue esta dignidade quando, libertado de toda a escravidão das paixões, caminha para o seu fim pela escolha livre do bem. Das paixões, caminha para o seu fim pela escolha livre do bem e procura eficazmente os meios aptos com diligente aplicação. Aquele que quer permanecer fiel às promessas do batismo e restituir as tentações, se empenhará em usar os meios correspondentes, o conhecimento de si, a prática de uma acesse adaptada às situações em que se encontra, a obediência aos mandamentos divinos, a prática das virtudes morais e a fidelidade à oração. A castidade nos recompõe, reconduzindo-nos a esta unidade que tínhamos perdido quando nos dispersamos na multiplicidade. A virtude da castidade é comandada pela virtude cardeal da temperança, que tem em vista fazer depender da razão as paixões e os apetites da sensibilidade humana. O domínio de si mesmo é um trabalho a longo prazo. Nunca deve ser considerado definitivamente adquirido. Supõe um esforço a ser retomado em todas as idades da vida. O esforço necessário pode ser mais intenso em certas épocas. Por exemplo, quando se forma a personalidade na infância e na adolescência. A castidade tem leis de crescimento. Esse crescimento passa por graus, marcado pela imperfeição e muitas vezes pelo pecado. Dia a dia, o homem virtuoso e casto se constrói por meio de oposições numerosas e livres. Assim, ele conhece, ama e realiza o bem moral, seguindo as etapas de crescimento. A castidade representa uma tarefa eminentemente pessoal. No entanto, implica também um esforço cultural, porque o homem desenvolve em todas as suas qualidades mediante a comunicação com os outros. A castidade supõe o respeito pelos direitos da pessoa, particularmente o de receber uma informação e uma educação que respeitam as dimensões morais e espirituais da vida humana. A castidade é uma virtude moral, é também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual. O Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo, aquele que foi regenerado pela água do batismo. A integralidade da doação de si mesmo. A caridade é a forma de todas as virtudes. Influenciada por ela, a castidade aparece como uma escola de doação da pessoa. O domínio de si mesmo está ordenado para a doação de si mesmo.
A castidade leva aquele que a pratica a tornar-se para o próximo uma testemunha de fidelidade e de eterna ternura de Deus. A virtude da castidade desabrocha na amizade. Mostra ao discípulo como seguir e imitar aquele que nos escolheu como seus próprios amigos, se doou totalmente a nós e nos fez participar de sua condição divina. A castidade é promessa de imortalidade. A castidade se expressa principalmente na amizade ao próximo, desenvolvida entre as pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes. A amizade representa um grande bem para todos e conduz à comunhão espiritual. As diversas formas de castidade. Todo batizado é chamado à castidade. O cristão se restituiu de Cristo, modelo de toda a castidade. Todos os fiéis de Cristo são chamados a levar uma vida casta, segundo seu específico estado de vida. No momento do batismo, o cristão se comprometeu a viver sua afetividade na castidade. A castidade há de se distinguir as pessoas de acordo com seus diferentes estados de vida. Umas na virgindade ou no celibato consagrado, maneira eminente de se dedicar mais facilmente a Deus com um coração indiviso. Outras de maneira como a lei moral determina, conforme foram casados ou celibatários. As pessoas casadas são convidadas a viver a castidade conjugal. Os outros praticam a castidade na continência. Existem 3 formas de virtude da castidade. A primeira, dos esposos. A segunda, da viuvez. A terceira, da virgindade. Nós não levamos uma delas excluindo as outras. Nisso, a disciplina da igreja é rica. Os noivos são convidados a viver a castidade na continência. Colocados assim à prova, descobrirão o respeito mútuo, se fortalecerão na fidelidade e na esperança de se receberem um ao outro de Deus. Reservarão para o tempo do casamento as manifestações de ternura específica do amor conjugal. Mutuamente se ajudarão a crescer na castidade. As ofensas à castidade. A luxúria é um desejo desordenado ou um gozo desregrado do prazer venéreo. O prazer sexual é moralmente desordenado quando é buscado por si mesmo, isolado das finalidades de procriação e de união. Por masturbação se deve entender a excitação voluntária dos órgãos genitais, a fim de conseguir um prazer venéreo. Tanto o magistério da Igreja, na linha de uma tradição constante, como o senso moral dos fiéis afirmaram, sem hesitação, que a masturbação é um ato intrínseca e gravemente desordenado. Qualquer que seja o motivo, o uso deliberado da faculdade sexual, fora das relações conjugais normais, contradiz sua finalidade. Aí, o prazer sexual é buscado fora da relação sexual, exigida pela ordem moral, que realiza no contexto de um amor verdadeiro, o sentido integral da doação mútua e da procriação humana. Por formar um justo juízo sobre a responsabilidade moral do sujeito e orientar a ação pastoral, se deverá levar em conta a imaturidade afetiva, a força dos hábitos contrários, o estado da angústia ou outros fatores psíquicos ou sociais que minorizam ou deixam extremamente atenuada a culpabilidade moral. A fornicação é uma união carnal fora do casamento entre um homem e uma mulher livre. É gravemente contrária à dignidade das pessoas e da sexualidade humana, naturalmente ordenada para o bem dos esposos.
assim como para a geração e a educação dos filhos. Além disso, é um escândalo grave quando há corrupção de jovens. A pornografia consiste em retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros para exibi-los a terceiros de maneira deliberada. Ela ofende a castidade porque desnatura o ato conjugal, doação íntima dos esposos entre si. Atenta gravemente contra a dignidade daqueles que a praticam, atores, comerciantes públicos, porque cada um se torna para o outro objeto de um prazer rudimentar e de um proveito ilícito. Mergulha uns e outros na ilusão de um mundo artificial. É uma falta grave. As autoridades civis devem impedir a produção e a distribuição de materiais pornográficos. A prostituição vai contra a dignidade da pessoa que se prostitui, reduzida assim ao prazer venéreo que dela se obtém. Aquele que paga peca gravemente contra si mesmo, viola a castidade a qual se comprometeu em seu batismo e se mancha seu corpo, templo do Espírito Santo. A prostituição é um flagelo social, envolve comumente mulheres, mas também homens, crianças ou adolescentes. Nesses dois últimos casos, ao pecado soma-se um escândalo. Se é sempre gravemente pecaminoso entregar-se à prostituição, a miséria, a chantagem e a pressão social pode atenuar a imputabilidade da falta. O estupro designa a penetração à força, com violência na intimidade sexual de uma pessoa. Fere a justiça e a caridade. O estupro lesa profundamente o direito de cada um ao respeito, à liberdade, à integridade física e moral. Provoca um dano grave que pode manchar a vítima por toda a vida. É sempre um ato intrinsecamente mau. Mais grave ainda é o estupro cometido pelos pais. Incesto ou educadores contra as crianças que lhes são confiadas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois é, meus irmãos, parei por aqui, mas eu volto ainda hoje com mais um pouquinho de catecismo. Todos tenham uma boa tarde e prestaram bem atenção no que foi lido, né? Tenham todos uma boa tarde. Fiquem na paz do Senhor. É tudo muito triste o que a gente lê. É muita tristeza. A gente que lê sente muita tristeza. Eu imagino vocês aí do outro lado escutando. É muito triste. Mas é uma coisa que a gente precisa falar. Precisa saber. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.